Olá pessoal, começa agora o 8º episódio do Fonseca Cast, o espaço voltado para pessoas que criam, se desenvolvem outras pessoas, erram e acertam no mundo através das palavras e suas ações. E hoje a minha convidada é a Celi, que além de muitos outros afazeres no mundo, ela atua como terapeuta integrativa da expansão da mente. O que é isso, Celi? Explica pra gente. Essa terapia é a gente unir corpo, mente e espírito. Porque nós não somos feitos de uma coisa só. Nós não somos só corpo, nós não somos só mente e nós não somos só alma. E há um tempo atrás, eu passei por uma situação onde eu busquei a terapia. E eu busquei a terapia voltada pra mente, na psicologia mesmo. E aí eu não conseguia, eu desabafava, eu conversava e saía de lá, e agora? O que eu faço com isso? Então eu sempre saía perdida, e eu fiz por um tempo, e aí eu precisava de alguma coisa que fosse um batidão ali, né? E aí foi quando eu comecei a entender que a psicologia, ela cuida da mente, a medicina, ela cuida do corpo, e a religião cuida da parte espiritual. Mas nós não somos, cada um fica num lugar, e nós não somos só isso. Nós somos a junção dos três. E aí quando eu comecei a buscar atendimento, buscar conhecimento voltado para os três, aí a minha vida começou, aí eu comecei a entender, comecei no autoconhecimento mesmo, aprofundar naquilo que realmente fazia sentido, e aí as coisas começaram a se desenrolar. E aí foi quando eu comecei a conhecer várias terapias, e sempre buscando para mim, todas as terapias que eu trabalho hoje, eu fui buscando para mim, e aí começou a expandir, minha mente começou a expandir, eu comecei a enxergar um mundo que até então eu não conhecia. Foi muito legal. Como que você se sentia antes de entrar nessa linha de terapia para expansão da mente integrativa? E como você se sente hoje? Quem era a Celia antes e quem é a Celi hoje? Outra pessoa completamente diferente. O que mudou? Mudou a minha visão de vida, mudou a minha forma de olhar para a vida, a forma de olhar para as pessoas, a forma de olhar para mim mesma, porque antes eu ficava fechada no meu mundinho, né? Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre frequência vibracional, sobre energia, até então tudo acontecia e era por um acaso, era como se fosse um acaso da vida. Depois eu comecei a entender que não. E aí a minha vida deu um salto, assim, foi parar do outro lado. Não falo 360, porque senão eu voltaria para o mesmo lugar, né? Mas a minha vida deu uns 180 graus, assim. Aquela Celi de antigamente, as pessoas com quem eu me relacionava, as pessoas com quem eu tinha amizade, a forma que eu me conectava, até mesmo com a minha família, era sempre na reclamação, na vitimização. Eu sempre achava que as coisas aconteciam, né? Para me prejudicar. Aí eu falei, opa, comecei a entender que não é bem assim. A gente precisa ter autorresponsabilidade de tudo que acontece com a gente. E aí foi um desafio conseguir entender isso, porque a gente sempre acha que o outro que tá fazendo, é o outro que tá prejudicando, é o outro que me dá raiva. E aí quando começa a voltar e a gente entender que a responsabilidade de todos os nossos sentimentos, de toda a vibração onde a gente se coloca, a responsabilidade é nossa. Aí a gente começa, a vida da gente começa a tomar outro rumo. E aí a gente começa a seguir um outro caminho que é um caminho sem volta. Não tem mais... É um caminho sem volta? É um caminho sem volta, não tem mais... Não tem como voltar mais com os pensamentos. Você era. Não. Até mesmo grupos, né? Grupos de WhatsApp. Muita coisa passa a não fazer sentido mais pra gente. Que a gente começa a enxergar algo de uma maneira diferente. E não é porque a gente passa a ser melhor ou pior do que as outras pessoas. É só uma consciência diferente. Né? É só uma percepção diferente das coisas, né? Então, quando chega alguém reclamando, se colocando como vítima, a gente tá enxergando de uma forma, de uma consciência mais elevada, e aí a gente fala, poxa, eu já estive ali, eu sei como é que é isso, né? Não existem vítimas? Não existem vítimas. Não existem vítimas. Não. Tudo que acontece com a gente, tudo que acontece com a gente vem para algum aprendizado, pra gente evoluir aqui como ser humano, né? Pra gente alcançar uma consciência diferente. Todos nós não estamos aqui por acaso, nós não viemos nessa vida aqui a passeio. Nós temos uma missão aqui, e nós estamos aqui para o servir.
E quando a gente começa a se colocar como vítima, fica mais fácil da gente tirar a nossa responsabilidade. Eu não digo culpa, mas responsabilidade. E aí a gente não quer resolver aquele problema. E toda situação que vem pra gente, ela vem por algum motivo. E sempre tem um emocional envolvido. E esse emocional é justamente para fazer a gente se curar. Não é o outro que me dá raiva, sou eu que sinto raiva com o comportamento do outro. E esse sentimento de raiva naquele momento seria o necessário? Ele, Ou não necessariamente? Aquele sentimento, ele vem porque de alguma forma ele já tá ali. Já tá ali, de alguma forma. Não sei se é da época da infância, se é da gravidez da nossa mãe, não sei se é da nossa vida adulta, mas essa raiva, ela vem batendo na porta para falar assim, olha para mim, eu não sou do seu campo. Porque por essência, a gente não tem esses sentimentos. Esses sentimentos, eles são sombras. Todos nós temos sombra e todos nós temos luz. E esses sentimentos, eles vêm para falar assim, para bater na porta e falar assim, ó, não sou daqui, mas eu estou aqui. Em algum momento, com a consciência que a gente tinha lá atrás, aquilo foi inserido no nosso campo. Então, quando a gente é criança... Campo energético, você quer dizer? No campo energético. É o que se diz de frequência. Exato. No nosso emocional mesmo, né? Na nossa mente. Porque a nossa mente, ela é uma energia. Se a gente for pensar, onde que tá os seus pensamentos, seus sentimentos? A maioria fala, tá na minha cabeça, tá no meu coração. Realmente, é a cabeça que é responsável por gerar essa energia, mas se você fizer uma cirurgia e o médico cortar a sua cabeça, ele não vai saber o que você tá pensando. Por quê? Porque não é físico. Interessante, né? E a gente sempre tem isso, né? Tá na minha cabeça, tá no meu coração. E por que a gente fala cabeça e coração? Porque é o campo eletromagnético. É a cabeça realmente, são os neurônios que vão gerar essa energia. Mas ela vai emitir e o coração vai ser responsável por atrair. Aí é que entra a lei da atração, né? Como? Me explica de novo. Vamos lá. A nossa cabeça é a que vai gerar esse campo energético. Ela gera o fluxo energético. Ela gera, os nossos neurônios, né? Manda pro coração. Ele manda pro universo. Manda pro universo. É uma antena, é um rádio. Manda pro todo, vamos ele dizer. manda pro todo. É. E aí, o que vai atrair de volta? O que vai atrair de volta é o nosso campo no nosso coração. Então é o campo eletro, porque sai da gente, magnético, porque volta pra gente. Interessante. E aí então, que vem a lei da atração. O magnetismo vem do coração. O nosso corpo todo, coração. O coração ele tem um campo imenso, mas todo o nosso corpo é energia e vai atrair. Então a não mente é a dona da casa? A mente é que é responsável. Quando a gente começa um processo, a gente começa pela mente. Por quê? Porque é a mente que coloca a gente em alguma frequência. Então, é a mente que vai buscar a informação da tristeza que eu tenho, da raiva que eu tenho. Então, tá na nossa mente. Porém, é a mente que vai gerar esse campo de energia, o nosso cérebro vai gerar esse campo de energia que vai trazer de volta pra gente. É como se a gente fosse imagina Quanto um mais rádio. tristeza eu sinto, mais tristeza magnetismo você vai sentir. Eu vou gerar para atrair tristeza. Exato. Eu vou enxergar o mundo cinza, só tristeza. Exatamente. Cinza não, enfim. Tá. Cor não é irrelevante. O que acontece? Você sentiu tristeza. Então, você viu alguma coisa através dos nossos 5 sentidos. Você viu, ouviu e sentiu através da sinestesia, né? Tato, olfato e paladar. E aí, você viu aquilo ali, a mente busca rapidinho na mente subconsciente a informação. Se aquela informação tem um sentimento bom, legal, aquilo ali é produtivo para você. Se aquela informação tem um sentimento que não é bom, ela vai te colocar numa onda, é como se fosse um andar de prédio, as ondas cerebrais. Ela vai te colocar numa onda onde você só vai encontrar com pessoas para comprovar aquilo ali que você tá sentindo. Então, quando eu tô triste, eu tô pedindo pro universo para me mandar mais tristeza. Porque a onda que eu mando, imagina um rádio, se você se conecta na D2 FM, não tem como você ouvir as músicas da Band. Se você se conecta na Band, você não tem como ouvir as músicas da D2. Então, é a sintonia. Então, o nosso sentimento é essa sintonia. Se eu sinto tristeza, eu sintonizei no código 75, na frequência 75. Tem uma escala de um cientista, que era chamada de escala de Hawkins,
que é o cientista David Hawkins, que estudou por muitos anos as nossas emoções. E aí ele teve esse entendimento que nós somos como um rádio. Então, a partir do momento que você sente, você emana essa frequência e você entra naquela onda. É a mesma situação do rádio. Você conecta na Band FM, por exemplo. O rádio não sabe. Hoje em dia tem a Alexa, né? Você fala, Alexa, vamos lá, coloca na Band pra mim. Mas, de qualquer forma, ela vai ter que sintonizar na 101,1. E com a gente é a mesma coisa. Mas vamos lá. Se eu tô na Band Certo. e a música não tá me agradando, eu viro um botãozinho e vou pra D2. Exatamente. Como virar esse botãozinho na mente? Porque a teoria, ela é simples. Sim. É só mudar o que você pensa, mas é E pra complicado, mudar hein, o que meu? pensa. Exatamente. Por que, que a Eu gente já vivi fica... isso, a gente vive isso o dia todo. Eu passo por isso também. Todo mundo passa. Só que o que a gente precisa? Por isso que foi a minha busca. Porque eu entrei numa depressão com várias situações onde eu não enxergava a solução. E eu não entendia que tudo aquilo estava se apresentando para mim porque eu precisava mudar o GPS, o rumo da minha vida. Como é que Entende? muda o GPS? Porque o rumo da vida é mental. Consciência. Trazendo consciência. Trazendo consciência. Consciência do quê? O que é que eu estou sentindo? Primeiro perceber o que se sente. Primeira coisa. Por quê? Porque o sentimento é que é o pedido no universo. É. E aí o universo não tá lá. Eu falo que o universo é o gênio da lâmpada. Ele vai falar, o seu pedido é uma ordem. Então ele vai te entregar mais do seu pedido. Se você pede tristeza, se você sentiu tristeza, você sintonizou naquele canal e o universo vai encontrar com aquela onda. Então, de digamos que a tristeza. pessoa tem que ouvir a tristeza primeiro. Ela tem que sentir. Perceber. Sentimento é para ser sentido. Ela Sentimento precisa é pra ser perceber. Por isso E aí muita gente nega o sentimento, né? A Eu sinto maioria. raiva, eu sinto inveja, a não maioria tem é inveja de porque é ninguém. dor. E são sentimentos comuns do ser humano, né? Exatamente, porque é dor. Esses sentimentos, eles são dores. Então a nossa mente tenta proteger a gente para não olhar para aquela dor. Mas ao mesmo tempo ela coloca a gente em situações para comprovar aquela Porque dor. ela tá naquela frequência. Porque ela tá naquela frequência. Aí, o magnetismo atrai mais. Exatamente. Imagina que você tá num prédio de 20 andares. Aqui embaixo é a frequência da vergonha. Depois o primeiro andar é a vergonha, o segundo é a culpa, o terceiro é a apatia, o quarto é a tristeza e por aí vai. Até chegar aqui em cima tem gratidão, tem alegria de viver. Se você aperta o botãozinho do elevador pro 20, pro 1, porque 20 é a frequência da vergonha, pro primeiro andar. Se você aperta o elevador no número 1, então ele vai descer e vai lá no primeiro andar, certo? Quando abre a porta do elevador, você está dentro daquele andar. Você vai encontrar com pessoas e situações que estão disponíveis naquele andar. Então, Isso se é muito você... real. Exatamente. Então, não tem como você sentir alegria, elas ficam em paralelo. Não tem como você sentir alegria se você está na vergonha. Se você está na tristeza, não tem como você sentir alegria. Porque você precisa entrar no elevador, mudar a frequência. Entrar no elevador e parar lá no andar onde tem coisas de alegria. Imagina uma TV. Você está assistindo lá, sei lá, um jornal que está passando um monte de coisa que traz medo, política e aquela coisa que traz uma sensação ruim. Aí você fala, não quero assistir. Eu quero alguma coisa que me traz alegria. Aí você vai lá e muda, sei lá, pro Multishow. Você vai lá e troca a frequência, não é isso? Mas primeiro você precisa identificar, isso aqui não tá legal pra mim, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo raiva. Então tá, eu identifiquei a minha emoção. Ok. Tô triste. Como Trocar a frequência. que eu troco? Eu falo, não, agora eu tô alegre. Uhum. Como que eu faço isso? Primeira coisa é você identificar que eu tô triste. Identifiquei já. Tô triste, Tô porque triste, assim, tô ó, mal, tô bad. não é só a tristeza às vezes. O que trouxe a tristeza, às vezes é uma rejeição lá do passado, às vezes é um abandono. Então sempre tem que fuçar no passado. Você tem que fuçar no que tá trazendo aquilo ali, o que Mas tá no seu normalmente o campo. que traz tá no passado. A maioria, pai, mãe, criança interior. Pai, mãe, criança interior. É a nossa relação com o pai, não o pai em si, com A figura o paterna. paterno, com a figura paterna, exatamente. Por quê? Porque o pai, pela constelação, né? O pai, ele representa o nosso lado direito. É o que impulsiona a gente para a vida. A mãe representa o nosso lado esquerdo, que é o amor, o acolhimento, a mãe que acolhe. E aí, a nossa criança, até os 7 anos de idade, a nossa criança buscou esse amor e essa força, essa proteção.
Só que os nossos pais fizeram o que eles deram conta de fazer. Então, o que essa criança não recebeu ali, o que faltou para essa criança, ela vai levar por muito tempo. Então, a maioria carrega. Carrega mesmo. Então, problema de relacionamento. Mãe, a primeira relação que a gente tem na vida é com a mãe. Então, cortou ali o cordão umbilical, e depois a gente vai para a vida. Muitas vezes a gente tem o amor interrompido ali. Então, a gente vai buscando nessas... a maioria, tá? Das situações, a raiz volta... geralmente a raiz está nesse trilho, né? Nesse trilho. Pai, e aí, mãe, o que a gente faz? Primeiro, identifica o que você está sentindo. O que eu tô? Tô triste. Nossa, mas por quê? Da onde eu vindo essa tristeza? Identificou a tristeza? Sente. Sentimento é para ser sentido. Porque o normal é a gente falar, nossa, ai tá, deixa que passa. Não é? A gente quer fugir. Tá feliz. Né? Exatamente. Não enfrenta. Não enfrenta. Não enfrentar, né? Exato. Nem não sentir, você não quer enfrentar aquilo. A própria mente coloca a gente para fugir dessa dor. Por quê? Porque às vezes é a dor. Porque ela quer continuar sentindo? Quer. Ela quer continuar sentindo, porque virou um vício químico. Exatamente. É uma droguinha. Tem uma aluna minha que ela fala que é uma droguinha. É um vício mesmo. E aí, às vezes, a gente vicia em sentir tristeza, vicia em sentir rejeição, os sentimentos viram um vício pra gente. É impressionante. Então, primeiro identifica. Depois, você precisa, eu falo que a gente precisa ter uma caixa de ferramentas, que aí foi onde foi a minha busca com as terapias que eu conheço, né? Abrir a caixa de ferramentas. O que funciona pra mim nesse momento? Porque uma hora eu posso estar triste e pegar uma carta e fazer uma carta do perdão, queimar, jogar cinza no vaso sanitário e aquele processo já dá uma aliviada. Tem hora que eu começo a fazer a carta do perdão, ela não funciona pra mim naquele momento. Aí eu falo, então tá, o que eu tenho que fazer agora? Aí eu vou fazer uma liberação emocional. Tem uma técnica muito legal de trocar a frequência, né? A tua pergunta é como que eu troco a frequência? Liberando o sentimento. Liberando o sentimento. Como que eu libero o sentimento? Exatamente, com essas ferramentas. Ferramentas terapêuticas. Então, eu posso utilizar, por exemplo, essa liberação emocional. É uma acupuntura sem agulhas. Então, eu vou batendo em alguns pontinhos com a mão mesmo. Aqui. Isso. Vou fazendo aqui, aqui e aqui. E aí, né? é muito legal, é muito legal. Para mim, hoje é o meu carro-chefe de atendimento. Só que aí eu misturo EFT, coloco o Theta Healing pro meio, coloco constelação, palavras de constelação. Por quê? Porque aí vai potencializando. Mas é muito legal, porque você começa naquela angústia e simplesmente vai dissolvendo. E aí, a hora que termina, que você aliviou, aquela tempestade no copo d'água que a gente estava fazendo, já não faz mais sentido. Então, automaticamente, porque pra gente trocar a frequência, não é que a gente vai subindo assim, não. Ela é rápida pra trocar. É imediato, é igual virar botãozinho. Tem que aprender a virar botão, né? Exatamente. E quando a gente começa a fazer isso, você olha pra trás e fala assim, nossa, por que eu sofri tanto tempo com aquela situação? Só que tem situação... Mas como é um vício, eu posso ter recaída? Pode, por quê? Se é um vício, se você alimentou, vamos lá, sei lá, tô com quase 50 anos. Aí eu alimentei uma crença desde lá da infância que eu fui, sei lá, abandonada. É o significado, não significa que eu fui abandonada. É o significado que a minha mente deu. É o que eu sinto. É o que a minha criança recebeu como informação lá atrás. Então eu sempre fui trazendo isso. Fui rejeitada nessa situação, naquele relacionamento, com aquela amiga, com aquela profissão. E aí eu vou trazendo. Então, a mente foi sempre reforçando. Rejeição é verdade. Então, eu vou estar sempre repetindo isso. Cada vez que eu vou repetindo, eu vou reforçando. Verdade, verdade, verdade. Aí eu chego aqui, com 40 anos, quase 50 anos, eu falo assim, ó, tudo isso aqui não é verdade mais não. Só que quantas situações que eu passei que foram reforçando que era verdade? Aí eu venho aqui e faço uma liberação. Mas não é só essa. São várias. São várias. Então tem que tratar todas? Não, o que a gente faz? A gente vai na mais forte. Por quê? Porque tem que mudar a nossa consciência. Então, quando você pega ali, ó, quais as situações você vai tipo na raiz. Vai na raiz, exatamente. Aí você, quais situações? Normalmente a raiz ou tá na figura paterna ou materna. Ou criança interior. Ou criança interior. Ou criança interior. A maioria... Mas a criança interior não é reflexo da figura paterna e materna? O que acontece? O que é a criança interior? Criança interior é a nossa fase
até os 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Em média, 7 anos de idade. O que acontece? A nossa mente, ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente. Imagina a pontinha do iceberg para fora da água, né? O nível da água, tem a pontinha do iceberg aqui e tem toda a parte de baixo do iceberg. Essa parte de baixo do iceberg é a nossa mente emocional. A pontinha é a nossa mente racional. Então, o que a gente acha que a gente sabe. Aquilo que a gente acredita que é. Só que o nosso corpo, o nosso comportamento, a maior parte, 95% do nosso comportamento, ele vem do que está embaixo do nível da água. Que é o nosso subconsciente, que é a nossa mente emocional. E aí, ali tem os nossos traumas, os nossos hábitos, a nossa memória de longo prazo, as nossas emoções, tá tudo guardado ali. E a gente acha que a gente vai fazer, ó, eu falo assim, segunda-feira eu vou começar a fazer uma caminhada, certo? Minha mente racional sabe, é bom pra mim, vai ser bom, vai ser legal, meu corpo. Aí quando chega segunda-feira, desperta o despertador, o relógio, aí a mente de baixo, que tem lá uma situação onde eu preciso de uma doença, por exemplo, para poder me manter ali, que aquela doença é verdade. Aí meu corpo fala, a minha mente fala assim, não vai não. Amanhã você começa. Ela vai dominar, ela não vai deixar eu sair da cama. Por quê? Porque se eu for fazer a caminhada, eu vou ficar mais saudável. Mas eu tenho uma informação ali que se eu tiver com dor, a minha mãe vai cuidar de mim. E aí a minha criança que lá atrás que não foi cuidada. Olha que loucura, hein? Então, o que é a criança? É essa mente de baixo, essa parte do iceberg de baixo, que ela era aberta até então. Porque até os 7 anos de idade, a gente não raciocina. A gente não reflete, a gente não avalia as situações. A gente tá 100% no inconsciente. 100% no subconsciente. Qual que é a diferença do inconsciente? O inconsciente é o nosso corpo. O inconsciente é o corpo? É o corpo. Por quê? Porque você não precisa falar assim, nossa, agora eu preciso piscar para poder lubrificar meus olhos. É inconsciente isso. O seu corpo faz isso. Eu não preciso. A respiração, por exemplo. Você não precisa pensar, nossa, deixa eu respirar aqui. Esse é o inconsciente. Esse é o inconsciente. Aí o subconsciente, eu não sabia que tinha diferença. O subconsciente, imagina aqui, ó, eu tenho uma bola maior aqui, que é a minha mente. E tem uma menorzinha aqui, que é o meu corpo. A minha mente manda no meu corpo. Certo? A minha mente, eu divido ela em duas aqui. Então, a pontinha dela é o racional e a parte de baixo dela é o emocional. E é a bolinha pequenininha. O inconsciente é a parte de baixo, que é o corpo. Tá. Então, o que a minha mente subconsciente, o meu emocional manda, o meu corpo vai fazer. Então, se eu tenho uma memória de raiva, aí o meu corpo vai ser agressivo. Então, o meu corpo vai se comportar diante do que eu acredito. Entende? Então, agora... Automático. Tudo isso de uma forma, vou falar, de uma forma inconsciente. A mente que comanda. E a maior parte é pela nossa mente emocional. E o subconsciente é aquilo que a gente faz sem ter a percepção exata do porquê estamos fazendo. Exatamente. O racional, ele tenta... Não, vou por aqui, vou fazer isso, tal. Quando vê o subconsciente, ele é o que vai comandar. Vai nada. Vou levantar para fazer caminhada. Vai nada. Vou na academia, vou começar a fazer academia. Vai nada. Se eu preciso manter o meu corpo, por exemplo, com sobrepeso, porque eu preciso de uma proteção, porque, sei lá, sofri um abuso na infância, não que isso tenha acontecido, mas exemplo, né? A pessoa sofreu um abuso na infância. E aí, a mente dela coloca que ela precisa de proteção. O corpo precisa de uma camada de gordura para se proteger. Eu não posso ser bonita, porque senão posso sofrer um abuso de novo. Entende? Então, aí não adianta eu querer ir pra academia sem curar aquele trauma que tá fazendo com que o meu corpo crie essa camada de gordura para afastar as pessoas. Então, o que tá no meu subconsciente que faz com que eu reaja da forma que eu tô reagindo? Com que o meu corpo se comporte da forma que eu tô me comportando. Se eu tiver uma memória de vergonha, por exemplo, de rejeição, aí você me convida para vir aqui para fazer o podcast.
minha mente vai me driblar de várias formas, vai acontecer de tudo, até acidente pode acontecer para que eu não esteja aqui. Porque ela precisa comprovar o medo, a rejeição, a vergonha, ela precisa comprovar que aquilo é verdade. Não existe mentira dentro da mente subconsciente. Tudo que tá lá é uma verdade. Então, o que a gente precisa fazer? Começar pelo sentimento. O que eu tô sentindo nessa situação? Porque aí eu vou na memória, eu não apago a memória. A memória continua lá, mas eu vou apagar a emoção que tá em volta daquela memória. Para que a minha mente permita com que o meu corpo possa agir. Então, se eu não trabalhar essa memória de rejeição e tirar essa emoção que tá ali naquela memória, eu não consigo, meu corpo não vai conseguir chegar até aqui para fazer o podcast com você. Porque... Celi, mas tem medicamento que anula o sentimento, não tem? De certa Então, forma. Eu já tem. tomei uns medicamentos que parece que você... Você fica meio aéreo, né? O que acontece? O medicamento, ele vai fazer o quê? A memória tá aqui, a emoção tá aqui. Quando eu passo por qualquer situação, eu preciso vir aqui e limpar essa emoção, certo? O que o medicamento vai fazer? Ele vem aqui e põe uma capa em cima de tudo isso. É isso que eu tô pensando, né? Ele põe uma capa. Então, por exemplo, a pessoa que tá, por exemplo, com crise de ansiedade. Já atendi vários casos com crise de ansiedade. Aí a pessoa vai, se ela for, por isso que eu falei no começo, né, do corpo, mente e alma. Se ela vai no hospital, ela vai sair de lá medicada. Porque Exato. O corpo já recebeu toda aquela carga energética. E é necessário aquilo na hora. Ela precisa daquilo ali. Só que aí ela começa a tomar um remédio. Teve aquela crise de ansiedade por excesso de futuro. Medo do futuro. O que pode acontecer? E se acontecer isso? E ela foi colocando tanta carga de futuro, carga de frequência baixa, que o emocional dela, que a mente dela, que tá só no presente, começou a receber todo o emocional do que tá acontecendo agora, lidar com tudo que tá acontecendo agora, e lidar com tudo que tá vindo do futuro. Porque o futuro não aconteceu, a mente não sabe que é o futuro. Para ela é só esse presente aqui. Então ela já tem tudo que ela tem que lidar aqui com o emocional que tá acontecendo aqui agora. Aí ainda vem mais toda a carga do futuro. Então começa a sobrecarregar o meu presente. Aí o emocional fala assim, vou mandar pro corpo para ver se ela faz alguma coisa. Aí é onde começa a crise de pânico. Ontem mesmo, um dos atendimentos que eu tive, a menina entrou num colapso e ela começou a enrolar as mãos. Começou a enrolar as mãos. Eu já tive outro atendimento assim. A sensação é que tá morrendo. Que vai morrer. Teve uma aluna minha que ela falou, Celi, foi passando um filme do trabalho dela até chegar no hospital, foi passando um filme na cabeça dela porque ela tinha certeza que ela ia morrer. Ela começou a ver como que ela estava tratando o marido, como que ela estava tratando o filho, tudo que foi causando aquilo ali. Aí quando chegou lá, ela não tinha nada. Era uma crise de ansiedade. Por quê? Porque colapsou. É muita carga pro presente. Então, o que a gente precisa fazer? O futuro é importante? Sim, mas como planejamento. Só que a gente vai trazendo toda essa preocupação, ocupando o nosso presente, nosso momento presente, com aquilo que 80%, 90% nem vai acontecer. Aí o corpo não dá conta. Aí beleza, aí vai lá e toma um remédio. Aí tudo isso aconteceu porque eu tenho medo, sei lá, de escassez. Porque eu vi meu pai com a minha mãe passar muita escassez na minha infância. Então eu tenho lá a memória de escassez, certo? Aí eu fico aqui no meu presente muito preocupada com o futuro. Se eu vou ter dinheiro, se eu vou pagar conta, se eu vou passar fome. Aí a crise veio por causa dessa memória. Aí o remédio vem e coloca uma capa aqui. Ai, não olha pra nada não, relaxa. Só que não resolveu aquela ferida. Tá ali. Tá ali. E isso é com qualquer doença, tá? Então ela pode tomar o medicamento, mas o ideal é que trate... Tem que tratar o mente e espírito. Começa pela mente. Começa pela mente. Começa pela mente. Porque se a mente estiver bem, o corpo fica bem também. Consequentemente, o espiritual também. Porque se a gente alinha a nossa frequência pela nossa mente, aqui em cima, a parte espiritual também são, né, os seres de luz que vão estar acompanhando a gente. A gente acessa essa fonte divina. Porque quando a gente está aqui embaixo, com frequência baixa, se sentindo envergonhado, rejeitado, triste, a gente nem consegue conectar com o divino.
Então, quando a gente vai pela mente primeiro, se eu vou no emocional que trouxe aquela doença, que seja uma doença, cada partezinha do nosso corpo quer dizer alguma coisa. Então, por exemplo, outro dia eu acordei com o pescoço dolorido. Falei, mas não faz sentido. Quando foi no final da tarde, eu não conseguia mexer, e aquilo latejando. Aí eu fui olhar, eu tenho um caderninho lá que eu olho o que é o emocional de cada doença, né? E aí eu fui olhar flexibilidade, pescoço é flexibilidade. Olhar com outros pontos de vista. Eu falei, o que eu não tô olhando com outro ponto de vista? O que tá me travando, né? Conseguiu identificar? Consegui identificar. No dia seguinte, eu já não tinha mais nada. Já tava tranquilo. Não tinha mais nada. Outro dia eu tive infecção de urina. Aí eu falei, o que isso quer me dizer? Aí eu entendi qual que era o emocional. Eu falei, tá, então deixa eu olhar pra isso. 1 dia, 2 dias depois, eu já não tinha mais nada. Sem remédio. Por quê? Porque o corpo tá tentando mostrar alguma coisa pra gente. Então, joelho, por exemplo. Onde que eu não tô tendo humildade? Entende o porquê você está sentindo, você interpreta através da mente. Qual é o emocional? Uma autocura. Exatamente. Trocou a frequência. Trocou a frequência. Quando traz a consciência e você cura, é como se o seu corpo estivesse falando assim. Vamos imaginar, pessoas que têm problema no coração. Problema no coração é não ter seguido o que o coração pedia, não ter feito o que era leve, né? Não ter seguido a profissão ou o relacionamento que queria. Coisa, hein? E aí, quando a gente entende isso, muda a frequência. E aí eu trabalho, então tá. Então, beleza, eu vivi a minha vida inteira nessa profissão que eu não gostava, não estava seguindo. Então deixa eu fazer um trabalho de auto-perdão. Porque naquela época eu fiz isso por causa disso. Então deixa eu fazer o meu trabalho, usar as minhas ferramentas e liberar aquela energia que está estagnada aqui. Porque a energia ela é muito densa. No normal, a energia é leve. A vida tem que ser leve. Só que a gente, por causa das nossas crenças, né? Por causa do que está lá no nosso subconsciente, vai ficando pesado. Então vai estagnando, essa energia vai ficando condensada e ela vai para o corpo. Pode ver, às vezes a gente sente um aperto, um nó na garganta, não é? Aí fala, desabafa quando vê, pronto. Chora quando vê, pronto. Sai aquela bola energética, né? Loucura, né? Porque o nosso corpo vai captando. É como se o corpo estivesse falando assim, por exemplo, tô com um problema nos braços, com uma dor nos braços. Quais são as oportunidades que a vida tá me dando que eu não tô conseguindo abraçar, que eu não tô conseguindo receber? Tô com dor nas minhas pernas. O que a vida tá me mostrando que eu preciso dar alguns passos que eu não tô conseguindo sair do lugar? Então, cada partezinha vai recebendo o emocional que aquela situação quer trazer pra gente. Celi, é muito louco tudo isso, né? Mas é interessante. É interessante. Vamos imaginar filhos que foram criados por uma mãe muito boa, mas que teve ausência de pai. Qual o reflexo? Então, a ausência de pai pode ter vários reflexos. Aquela mãe, por exemplo, pode querer colocar aquela criança no lugar do pai, do marido. Aí ela fala assim, agora você é o homem da casa. Criança. Essa frase é pesada. Você né? é o homem da casa agora. Nossa, quantas constelações já vieram. E aí a pessoa se sente responsável ali pelos irmãos, né, pela parte financeira, por ajudar a mãe. Só que na constelação a gente olha muito para isso, né? Cada um tem o seu lugar. E quando a gente sai do nosso lugar, a gente não consegue, a gente não tem força. E aí sair do lugar para ocupar o lugar do pai, não tá ocupando o lugar dele. Porque aquele lugar ali é dele, energeticamente é o lugar dele. Caramba, hein? E aí vai dar um monte de BO, né? Porque aí a pessoa vai se sentir responsável, ela não vai, talvez, viver a vida dela, não vai fazer o que ela gostaria de fazer, porque ela tá sempre ali, ela nunca vai estar em estado de presença. Ela vai estar sempre fazendo algo pelos outros e ela não tem força, porque a vida acontece lá na frente. Então a gente fica, é como se a gente ficasse olhando para trás, né? Às vezes é que essa mãe vai tentar proteger muito esse filho, né? Com muito amor, e aí esse filho também não consegue ir pra vida, porque ele não recebeu ali conscientemente a força que vem do pai. Quando a mãe fala mal do pai, por exemplo, porque nós somos metade pai e metade mãe. 50%
de tudo que vem pra gente, de vida, 50% vem do nosso pai, 50% vem da nossa mãe. Quando essa mãe fala mal desse pai para esse filho, é como se os 50%, a metade dele está sendo rejeitado pela mãe, porque ele é parte do pai. Então, como que ele vai lidar com aquilo ali? Pode ser que esse filho faça exatamente o que o pai fez. Ou esse filho tente carregar as dores emocionais do pai. E aí ele não dá conta de ir pra vida, porque ele tá olhando pra trás, tentando resolver o que é lá de trás. E às vezes ele tá olhando pra trás sem perceber, né? Ele Sim. não percebe que ele tá olhando pra trás. Exatamente. A maioria não percebe. É, né? Ou às vezes até percebe, mas não consegue agir. Por isso que é importante o autoconhecimento. Porque é no autoconhecimento que a gente vai vendo, opa, tô repetindo esse padrão. Opa, tô repetindo esse padrão. Opa, não estou no meu lugar. E eu tô tentando fazer, porque os nossos ancestrais, eles dão conta de fazer o que eles têm que fazer. A gente só consegue indo pra vida. Então a gente olha pra trás só pra honrar a história que vem deles. Porque a gente não tem como olhar pra trás e resolver. Eu não tenho como olhar pra trás e resolver a situação da minha mãe com meu pai, por exemplo, no relacionamento deles. O relacionamento deles veio antes de mim. Então são escolhas que eles fazem. Ah, mas a minha mãe sofre por causa do jeito que meu pai trata a minha mãe. Ok, mas é uma escolha dela estar nesse relacionamento. Mesmo que, né, ela tem todas as feridas dela, eu tô falando isso só como exemplo, tá? Sim. Ela tem as feridas dela, ela tem as questões, os padrões que ela repete também, né? Então, as consequências podem vir de várias formas. Como que essa criança recebeu, né, como que ela entendeu, qual foi o significado que a mente dela deu para essa situação. Agora vamos imaginar o contrário. O filho foi criado pelo pai com ausência de mãe. Quais são os reflexos? Os reflexos, o pai, depende, porque pode ser que o pai tenha tratado ele no lugar da mãe, para poder repor, né? Então, pode ser também que falte esse amor. Como que ele vai se relacionar? A mãe é a primeira relação que nós temos. O mundo nosso, como bebezinho, o mundo nosso era o corpo da mãe, era aquele espacinho que tinha ali. Então, a gente vai estar sempre buscando ser amado, sempre buscando o acolhimento. Aí, como que vai ser a relação dele? Tem muitas variáveis, né? Mas ele vai estar sempre buscando alguém, talvez, para colocar no lugar da mãe dele. Então, ele pode se relacionar sendo uma criança, ficar na imaturidade dele e colocar uma mulher que seja a mãe dele. Então, muitos relacionamentos, às vezes, né, as pessoas falam, eu passei a ser a mãe dele. Por quê? Porque é a falta que teve da mãe. Então, ele busca no relacionamento aquilo que faltou. Então, tanto com pai quanto com mãe. Nos relacionamentos nossos, a gente sempre vai buscar aquilo que vem dos nossos pais. Não exatamente o homem e a mulher que é pai e mãe, mas o que representa a paternidade e a maternidade. A força, o apoio, né? E o amor. Então, uma menina, por exemplo, que não teve o pai presente, ela pode buscar no relacionamento uma pessoa que seja provedora, que passe segurança, que faça tudo pra ela, que dê a direção do que ela tem que fazer na vida. E às vezes ela não consegue sair do lugar. Por quê? Porque é a menina querendo o pai. Então, relacionamento, a gente tem essa coisa que relacionamento vem pra gente ser feliz. Claro que tem toda essa, né, essa busca, essa amorosidade. Ninguém veio aqui pra ficar sozinho, né? A gente busca nas relações se completar. Porém, relacionamento vem pra ser um espelho na frente da gente. Todo relacionamento. Todo relacionamento. Vem pra cutucar a feridinha que já tá dentro da gente. Sempre. O que a gente precisa fazer? Olhar pra trás. Cada um com a sua estrutura familiar. Então a gente olha, aquele amor que eu fico, mas você não me ama, mas você não me dá atenção, mas você não faz não sei o quê. A gente tá buscando que o outro venha porque é a mãe que não deu atenção. Porque é o pai que não apoiou. Então, a ferida já tá aqui dentro. Então, relacionamento vem porque a ferida tá aqui, o outro vem e fala assim, vou cutucar sua feridinha aqui, porque você não é isso. Você precisa crescer. Aí a gente vai e cobra daqui.
Só que, na verdade, a gente tem que olhar para trás. Se curar com a nossa ancestralidade. Então vamos lá, um casal que é espelho um do outro. Nessa linha de raciocínio, o papel é eles se curarem juntos? Então não existe vou me curar para depois encontrar um relacionamento. Provavelmente, quando você encontrar um relacionamento, vai ter. Aí a cura Só que aí a gente vai quebrando os padrões. Os relacionamentos vêm para mostrar, ó, você tem um padrão aqui. Eu tô aqui para mostrar para você. Aí, nesse desenrolar, os padrões, eles precisam se repetir pelo menos umas 3 vezes na nossa vida. Pra gente quebrar os padrões. Então, o outro vem, cutuca aqui. Aí, beleza, mudei de relacionamento. Só que a ferida tá aqui ainda. Aí eu vou procurar outra pessoa. Ah, mas você não me ama. Aí o padrão vai se repetindo. Entende? Quantas pessoas às vezes atendem? Ah, todo relacionamento o homem me trai. Ok? Já tá a feridinha sua de traição aqui. Da onde que vem? Pode mudar de relacionamento. Você vai encontrar outra pessoa que com o tempo você vai ser traído de novo. Enquanto você não curar, como eu me sinto? Da onde que vem isso? Por que eu me sinto traída? Aí volta lá, se cura. Não me sinto amada. Não me sinto reconhecida. De quem que eu queria isso? Da minha mãe. Caramba, hein? Então, aí, quando a gente se cura aqui, aí depois de se curar, de olhar aqui, que a gente fala, opa, peraí, isso aqui faz sentido pra mim ou não? Aí sim, os dois podem ir pra vida. Porque vem pra um olhar pro outro, cutucar, olhar pra trás, cada um se cura na sua estrutura, e depois os dois podem ir pra vida juntos. Não ficar um buscando, porque o outro nunca vai conseguir preencher dentro da gente o vazio que a gente tem. Porque o outro também tem o campo dele, o outro também tem as questões dele. E aí a gente quer que o outro venha, mas vem faz isso pra mim, porque isso... Não, o vazio é meu, sou eu que preciso me preencher. Mas o vazio pode ser preenchido? Pode ser preenchido com a nossa conexão com o divino. Eu achava que o vazio é existente, faz parte do homem. O vazio, o que a gente busca que o outro venha preencher, só a fonte divina que consegue preencher na gente. Porque se a gente não se sente amado, se a gente não tem amor próprio, se a gente não sente essa conexão, o outro nunca vai conseguir, a gente nunca vai conseguir com que o outro venha fazer isso. Se eu não me sinto em proteção divina, eu posso buscar uma pessoa para me proteger. Essa pessoa não vai estar comigo 24 horas por dia. Então, eu vou continuar me sentindo insegura. Então, a gente busca no ser humano um preenchimento que só nessa conexão divina que a gente vai conseguir se sentir preenchido. Como você vê a frequência atual da humanidade? A maioria, porque tem os grupinhos das frequências, tá? Então, tem as frequências primitivas, que vem ali vergonha, culpa, tristeza, apatia e tristeza, que são primitivas. E acima tem mais 4, que tem a raiva, o medo, o desejo, a raiva e o orgulho. Então, essas 8 são as mais fortes. A maioria é no medo, na culpa. E aí, cada frequência dessa passa por um processo. Então, a humanidade vibra do orgulho para baixo. Por isso que é tão desafiador. É verdade. Por isso que é tão desafiador o processo nosso. Porque o processo nosso é pra gente vibrar com frequência de paz, de alegria de viver, de compaixão. Só que o ambiente, a maioria dos ambientes, eles estão dentro dessas frequências. O campo magnético tá puxando essas frequências. Exato. Isso? A frequência da Terra. Que loucura. Então, a gente e a gente segue a maioria. Então, por isso que é muito... Às vezes a gente tá bem, quando vê a gente dá aquela escorregada, né? Aí fala, nossa, mas eu tava super bem. Aí chegou alguém falando um negócio ruim, ou alguém que não tá bem, por fim você entra na frequência da pessoa. Por isso que a gente precisa limpar o nosso campo, subir a nossa frequência, para que a gente consiga apoiar as outras pessoas. Aí, volto a dizer, não é porque a gente é melhor ou pior, ai, nossa, eu tô com frequência, não é nada disso. É só uma consciência onde a gente consegue ajudar quem tá com frequência mais baixa. E é um trabalho contínuo. 24 horas, infinito, 24 horas por dia. Você lembra, 24 horas eu preciso dormir, até na hora de dormir.
Porque o que você faz 1 hora antes de dormir, principalmente, a mente subconsciente não dorme. Então, ela continua. Então, se você faz, por exemplo, uma limpeza emocional antes de dormir, um exercício de gratidão antes de dormir, a sua mente vai continuar trabalhando e organizando. Porque é quando a gente dorme que ela organiza o que a gente passou. Então, é 24 horas, literalmente. Como que é feito um exercício de gratidão? A gratidão, ela precisa ser sentida. Lá atrás, quando eu entrei na minha escuridão de alma, na minha depressão, eu não sabia de nada disso, de frequência, eu não sabia de nada dessas coisas. E aí, eu comecei a ser levada para exercícios de gratidão. A gratidão, ela tem uma frequência de 800 Hz. Então, de 0 a 1000 aqui, ela é 800 Hz. Então, ela é muito próxima da fonte. E ela precisa ser sentida. Então, é a gente começar a olhar tudo que a gente já tem. Porque às vezes é muito mais fácil a gente olhar para o que não tem, para o que falta, né? Então, começar a olhar. Vamos fazer... No começo, a gente precisa treinar. Olha para sua casa. O que você tem na sua casa? Você tem cama para dormir? Você tem roupa de cama limpinha? Tem um travesseiro? Tem cobertor? Você tem um banheiro? Tem chuveiro com água quentinha? Tem vaso sanitário? Tem produto de limpeza? Tem produto de higiene? Na sua cozinha tem o fogão? Tem geladeira? Sabe? Faz um tour pelo que você está reconhecendo. É reconhecer. É ter satisfação. E aí é abundância. Quando você sente gratidão, você está sentindo abundância. Então vamos pensar no corpo. Você enxerga, você come, você sente gosto, você fala, você escuta, tem cabelo, tem suas mãos, tem suas pernas, tem seu coração, tem seu pulmão. Seu corpo está inteirinho em funcionamento. E quando a gente está resfriado, por exemplo, a gente fala assim, que dor no corpo. Ai, não aguento mais. Ai, a minha garganta. O que é um resfriado perto de um corpo inteirinho em funcionamento? Nós estamos tão acostumados a viver na dor, todo ser humano vive na dor ou no amor. E a gente está tão acostumado com a humanidade vivendo na dor, que a gente coloca foco naquilo que não é bom. Então eu coloco foco naquele resfriado. Por isso que a gente foca na falta. Por isso que a gente foca na falta. Porque é onde a humanidade vibra. Então é muito mais fácil a gente cair e escorregar. Então quando a gente começa a reconhecer quanto ar que a gente tem para respirar, né? Na pandemia, por exemplo, quantas pessoas, né, que não conseguiam respirar, que tiveram problema com pulmão e tal. E ao invés de olhar, nossa, mas tinha médico para poder atender, conseguiu ser atendido, conseguiu aparelho para poder... A gente só focava no medo. Por quê? Porque o medo tomou conta. Por que o ser humano tem tanto medo? Porque a gente vem de uma ancestralidade, a gente vem de uma sociedade, Matrix, né? A gente vem de uma sociedade que é muito mais fácil controlar pelo medo. Então, você pode ver TV de canal aberto, você põe lá, é só jornal, com coisas de medo, você é dominado, porque todas as pessoas, a maioria das pessoas que convivem com a gente, elas são dominadas pelo medo. É uma frequência que já vem dos nossos ancestrais, que já vem de toda uma sociedade. Então, sair disso é muito desafiador. Porque aí você começa a ir contra a forma que todo mundo pensa. E aí, às vezes, você quer, por exemplo, abrir um negócio. Aí, se a sua família, o meio que você vive, já passou um perrengue por causa de uma sociedade, por causa de uma empresa, né? E aí, você fala, vou abrir meu negócio. Não vai não, não é? E aí, você já tá com aquilo instalado. Aí você fala, nossa, verdade, não vou não. É perigoso. A própria mente coloca a gente numa proteção. O medo, ele é importante, mas não o medo que paralisa. E aí, vai da gente, fala, opa, peraí, eu preciso enfrentar isso. O que tá por trás disso? O medo é importante como proteção mesmo. Você precisa ter medo, porque se você começar a dirigir hoje, você não pode pegar o carro e sair na Fernão Dias. Se você chegar num zoológico, você teve um rapaz que pulou na jaula do leão lá, né? Claro que ele estava com problemas mentais e tal, mas as pessoas que não, né, normais, elas têm medo. Por quê? Porque sabe que que a leoa vai devorar. Então eu preciso ter medo daquilo que é perigoso. Mas a nossa mente coloca a gente como proteção. E por que é tão normal isso na nossa mente? Porque a mente
como tem tudo verdade lá dentro, daquela parte de baixo do iceberg, tudo que tá lá é verdade, ela precisa proteger a informação que tá lá. E ela não quer gastar energia. Então ela fala, não, perigoso, não vai não mexe com isso não. Porque ela vai ter que gastar energia para aprender algo novo. Então ela quer proteger a informação que já está ali. É como se, imagina assim, que eu pego uma caneta e falo pra você assim, ó, protege essa caneta aqui com a sua vida. Então eu coloquei uma informação lá que de alguma forma entrou na minha mente. Aí a minha mente tá lá protegendo. Aí eu chego agora e falo assim, essa caneta não é mais essa caneta, você vai guardar esse lápis agora. Esquece essa caneta não importa mais. A mente fala, não, eu protegi por tanto tempo essa informação aqui, você vem falar que não é isso mais? Por isso que é tão desafiador a gente mudar um hábito. É o apego na certeza, né? É o caminho que ela conhece. E ela não sabe se é bom ou ruim. Ela só sabe que é o caminho que é verdade. Que é verdade. Por isso que a gente vicia nos sentimentos. A mente não sabe se é bom ou se é ruim. É a gente que tem que ter a consciência de qual vibração que é. Onde que a gente tá? Esse sentimento, ele tá me trazendo angústia? Ele tá me impedindo de realizar algo? Eu tô deixando de realizar algo por causa dessa situação, desse sentimento? Aí a frequência baixa. Porque a mente, pra ela, só tá assim, se ele pediu vergonha de novo. Deve ser bom pra ela, que ela tá pedindo sempre, deixa eu arrumar mais gente pra trazer vergonha pra ela. E aí vai colocando a gente com pessoas e situações. E aquilo vai se repetindo. Celi, na tua visão, de onde vem o pensamento? De onde vem o pensamento? De onde vem o pensamento? Já pensou sobre isso? Nunca pensei sobre isso, mas ele vem porque assim, ó. Eu penso sobre isso sempre. Vamos pensar. Quando a gente nasce, a gente. Qual que é a visão de vida que a gente tem? Tem nada. Não lembro. Não tem. O que você sabe sobre. O que um bebezinho sabe sobre fazer dinheiro? O que um bebezinho sabe sobre se relacionar? Não sabe nada. Como a mente era aberta, é como se fosse, imagina uma cesta. Aí alguém vem e coloca uma informação, um objeto aqui. A cesta tá aqui, ó. Eu sou um bebezinho. Então, o que eu fui captando, conforme quando eu nasci, eu fui captando do meio que eu vivi. Dali foi guardando a informação. Os meus pensamentos, eles vêm conforme aquilo que tá dentro da minha cesta. Porque é o mundo que eu tive ali. Agora, a gente precisa trocar os pensamentos com consciência. Então, eu falo assim, opa, peraí, esse objeto aqui, colocaram aqui, mas isso aqui não é meu, não. Não quero levar isso comigo. Então, o que eu aprendi, por exemplo, sobre relacionamento, que homem não presta, que homem trai, que homem não ajuda, sei lá. O que foram colocando? O que eu vi no meio? Então, os pensamentos vão vir de acordo com o que foi gravando informação. Só que 98% do que foi gravado não é nosso. É o ponto de vista do meio que a gente viveu, com as pessoas que a gente conviveu. E então, o que seria nosso, então? Agora é hora da gente se reconectar. Escolher. Com a nossa essência. Corpo, mente e espírito. Agora a gente tem que olhar com consciência divina que somos. Porque corpo e mente é o ego. Corpo e mente é o ego. Corpo e mente é ego. E a consciência divina de luz é a consciência nossa, que é o que nós somos realmente. Então, o pensamento tá aqui, ó, tá no ego. Então, agora a gente precisa aprender a se conectar com a nossa essência. Para olhar pra gente mesmo, com esse papel que a gente tá representando aqui, porque é como se fosse uma novelinha, né? Então, para olhar para esse ego com esse olhar divino. De falar assim, olha, fulano tá se comportando dessa forma porque é o que ele aprendeu. É o que ele conheceu. Então, agora a gente olha com compaixão, porque a gente olha com a nossa essência, com um olhar de... É quase que parar para ouvir os próprios pensamentos e se autoaconselhar. Isso faz sentido? Então essa vozinha que fica me aconselhando, digamos assim... Faz sentido? É verdade. Eu gosto de uma frase que tem de Barra de Axis, que fala assim, ó, verdade. Isso é verdade? Porque quando eu falo verdade, isso é verdade, eu tô olhando com a consciência divina que eu sou. Quando eu questiono. Quando eu questiono. Esse pensamento que tá me vindo aqui, é verdade mesmo? Aí eu, com consciência divina, eu olho o que é do meu ego, que é da minha mente.
Entende? Aí eu começo a, opa, então peraí, o que eu vou fazer para eu cortar, para eu limpar, para eu poder subir a minha vibração? Porque esse pensamento vai me colocar numa onda, vai me colocar numa vibração. Então eu preciso reconhecer e questionar. Tem um exercício que eu gosto muito, que ele chama digging. Dá para fazer com qualquer emoção, mas com o medo principalmente. Chama digging do medo, ou seja, cavando o medo. Aí tem uma aluna minha, que ela é empresária. E aí um dia ela chegou lá com muito medo, porque tinha caído um pouco o faturamento dela, tinha algumas contas que ela não estava conseguindo pagar, e ela estava com muito medo. Aí eu falei, vamos fazer o digging do medo aqui. Aí o digging do medo, você faz a pergunta assim, ó, qual que é o seu maior medo? Beleza, aí vem uma resposta. Aí você fecha o olho. Por quê? Porque a resposta tem que vir de dentro, sem a gente ficar questionando. Aí tá. Qual o pior? Aí vem uma resposta, né? Qual que é o seu maior medo, no caso dela? Não pagar a conta. O que vai acontecer de pior se você não pagar essa conta? Ah, eu vou ficar devendo. O que vai acontecer de pior se você ficar devendo? Ai, meu nome vai ficar sujo. O que vai acontecer de pior se seu nome ficar sujo? Ah, eu vou ser presa. O que vai acontecer de pior se eu for... E aí vai cavando. Nós chegamos no passar fome. Foi indo. Vai chegar nisso, hein? Muitas vezes vem isso. Muitas vezes vem passar fome. Aí eu falei assim, verdade. Interessante. Verdade. Você vai passar fome se você não pagar uma conta? Aí ela falou assim, não. Falei, você não pode ir na casa da sua mãe. Passar fome. Passar fome. Muitos são. Aí, se você for na casa da sua mãe, ela não dá um pratinho de comida pra você vai morrer mesmo de fome. Ela falou, nossa, Celina, não vou. Falei, com a consciência que você tem de empresária hoje, se você pegar uma paçoquinha e for vender, você não faz uns 100 reais no fim do dia com essa paçoquinha? Ela falou, faço. Falei, se você bater num restaurante, pedir um prato de comida, você não vai ganhar um prato de comida? Aí a mente sempre leva a gente pro pior cenário. Nada é tão mal assim. E a gente chegou no final. E pegando esse gancho de que nada é tão mal assim, eu queria saber a sua visão sobre o bem e o mal na humanidade. Vamos lá. O bem e o mal. Todos nós temos luz, todos nós temos sombra. Eu penso que quando a gente começa a buscar a nossa luz, a nossa sombra vai ter que se mostrar. Quando a gente começa a buscar a nossa luz, a gente precisa passar por esse processo. Então, o mal é a falta de luz. E aí vem toda a questão espiritual também, né? Porque quando você está conectado com a sua luz, qual que é a energia espiritual que vai estar com você? Então, esse é o bem. Eu penso que o bem é aquilo que traz bem-estar pra gente. É aquilo que você põe a cabeça no travesseiro e fala, tô tranquilo com essa situação. O mal é aquilo que, de alguma forma, vai prejudicar o todo. Então, quanto mais a gente busca o bem ele é frequência alta. Então, o bem sempre vai vencer o mal. Interessante. Sempre. Muito então, bom. Buscar essa conexão mais com frequência alta e com o divino. É isso. Pessoal, finalizamos. Esse foi o bate-papo com a Celi, nossa amiga, que falou muita coisa relacionada à mente e espiritualidade, sobre corpo, mente e espírito. E eu vou resumir o que a Celi falou aqui. Se você tá fudido, a culpa é sua. Foi ela que falou. Ó, ele tá traduzindo, né? Minha tecla SAP. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, viu?